Na aula passada eu falei sobre importações de módulos e agora vamos falar sobre os exports. Então, basicamente, como eu tinha dito, eu posso importar módulos utilizando essa propriedade imports quando eu passo dentro do um objeto dentro do decorator module. Mas agora eu vou falar sobre os exports. E os exports nada mais e nada menos que são formas de compartilhar providers para outros módulos para eles serem utilizados. Então, por exemplo, quando eu venho aqui e faço a importação do meu user module ou product module, em nenhum momento o app module precisou utilizar o product service, que são um provider do product, é um provider do domínio de produto, e em nenhum momento precisou usar os user service, que também é um provider, só que do domínio do usuário. Mas vai ter casos, por exemplo, que eu vou ter um domínio específico, mas que os providers desse domínio vão ter que ser compartilhados para outros domínios. E é aí que entra a parte dos exports. Então, para não ficar só em teoria, bora criar um exemplo aqui muito prático. Não vou colocar um exemplo assim muito sem graça, vamos dar uma melhorada nisso. Então, vou criar aqui um domínio chamado payment, que vai ser meio que uma simulação de pagamento. E aí já de cara, vamos criar o nosso payment.module.cs. Eu vou exportar export class payment module, e eu tenho que declarar ela como module, e dentro do module passar um objeto. Por enquanto vai estar vazio. E agora vamos criar um provider para o payment, que vai ser o payment.service service.ps. E aí eu vou exportar export class chamada payment service, e aí ele vai receber o nosso decorator injectable, nosso não, do Nescom injectable. E aí se quiser decorar através de token, fica a seu critério, vou fazer da forma mais simples. E aqui no meio payment module eu vou vir aqui, deixa eu só ver se está gravando, né? Tá gravando, e não começa não, relógio, começa não. Tá bom, o relógio aqui começou a apitar, vamos lá. E aqui no meu payment module eu vou declarar o nosso payment service, e por enquanto eu vou deixar desse jeito mesmo. Então vamos lá, no payment service eu vou ter um card ou credit card, que vai ser um pagamento através de um cartão de crédito. E aí bora definir uns tipos, como vai ser um exemplo mais trabalhado, eu vou criar um tipo para ele. E eu posso vir aqui, colocar um interface. E aí eu não vou explicar isso agora, vou explicar isso depois. Mas sempre que eu tiver um tipo, é bom sempre exportar ele para o NES conseguir trabalhar. Então eu vou vir aqui, Export Interface, e eu vou colocar Card Props. E nesse Card Props ele vai ter algumas propriedades, que vai ser o nosso número do cartão. Que, por exemplo, se eu pegar aqui um cartão de crédito, eu acho que para quem não conhece, Card Credit. E aí eu tenho o nosso número, que vai ser esses compostos de 4 sequências de, sei lá, 4 dígitos. Então tem 4 dígitos, 4 dígitos, 4 dígitos, 4 dígitos, ou seja, 4 sequências de 4 dígitos. Tem a validade, que é o mês e o ano, e também tem o código de segurança, que está atrás do cartão. Aqui ele não fala, mas o código de segurança são aqueles 3 números. Então, vamos lá. Voltando aqui, eu vou simplesmente ter o número, que é um string. Tem o mês de expiração, expire month, que é um string. E tem o expire year, que é um string. E tem o nosso, qual é o outro lá? Security code, que é um string. E aí eu tô utilizando muito string porque às vezes, sei lá, vai ter um cartão de crédito que começa com 0, aí vai dar problema. Por isso que só em casos específicos eu utilizo o número, quando eu tenho certeza que não vai dar problema. Porque eu vou executar o nosso servidor, eu até esqueci de startar. Então npm run dev, esperar. Então tá, ele startou. E aqui é o seguinte, como eu quero um exemplo bem simples, eu quero um exemplo que não seja chato de ficar criando usuário e tal, mas eu quero um exemplo também que não seja tão complexo. Então eu vou receber só o cartão de crédito, mas aqui eu poderia receber, por exemplo, a quantidade de produto,
o preço do produto, lembrando que não vai pegar o preço lá do lado do cliente, se você for maluco mesmo, mas e o cartão, coisas relacionadas para montar o pagamento da sua forma que você vai fazer. Mas como aqui eu quero ser simples e eu vou simplesmente só card props, eu vou só pegar o cartão, então eu vou criar aqui um objeto dentro dele. Na verdade, vou fazer o seguinte: esse card props eu vou utilizar em várias camadas da nossa aplicação. Então, dentro de Source, eu vou criar uma pasta chamada types. E dentro de types, eu vou criar um arquivo chamado card.ts. Eu vou exportar esse card props desse arquivo card aqui. E aqui no card service, eu vou importar, na verdade eu vou até utilizar o na verdade eu vou criar uma nova interface, eu tenho que exportar ela, não se esqueça disso. E essa interface vai ser credit card payment props. E aí dessa interface eu vou ter o nosso cartão card, e aí vai ser do tipo card props. E esse interface, esse tipo que eu criei, nada mais é para tipar as props dessa função credit card. E aqui eu vou receber somente o card. Pronto. Agora eu posso trabalhar na função. O que eu vou fazer? Eu preciso fazer validações nesse cartão, mas por enquanto eu não tenho nenhum cartão. E aí eu vou criar um arquivo aqui em payment chamado cards. E esses cards vai ser nada mais nada menos que um array de cartões. Então eu vou colocar aqui cards. E aí vou até tipar aqui, no caso é export com os cards. E o tipo dele é cards props, aqui na verdade é um array de cards props. E aí eu vou colocar vários vários cartões aqui. Inclusive vou até dar uma pausa na aula e já volto. Então só pra fazer esse preenchimento e não demorar muito. Então, voltando, que eu fiz nada mais nada menos criar uma constante que vai receber um array de cartões. E esses cartões são fictícios, não tem nenhum cartão aqui real. Então, só pra ficar sabendo aí, né? Não é possível que vocês pensaram isso de mim. Mas voltando aqui no card service, o que eu vou fazer? Eu vou importar esses cartões, esses arrays de cartões, só pra me utilizar eles. E aí, quem vai fazer E lembrando que quem vai fazer essa parte de pagamento aqui, dessa validação, é uma API de pagamento. E para quem não sabe, por exemplo, eu tenho um PagSeguro, que é uma API de pagamento que... Deixa eu digitar aqui, eu não sei falar e digitar ao mesmo tempo. Mas é uma das API de pagamento, então tem várias. Tem a PagSeguro, tem a Pagar.me. Tem, por exemplo, deixa eu... lembrar, o famosão Stripe, que além de ser uma API é um ORM, Stripe, só que é utilizado mais para fora, acho que no Brasil não sei se utiliza tanto ela. Então tem várias API de pagamento, inclusive não estou ganhando nada pra fazer propaganda aqui, mas se tiver uma vaga aí, seria bom. Mas voltando aqui, é o seguinte, tendo essa API, geralmente, o que faz? Como eu vou consumir a API, eu vou passar todas as propriedades. Aqui ele fala sobre o fluxo de pagamento. No caso, não vou entrar nisso porque deixa uma hora. Quem sabe eu faço a parte de... Quem sabe uma hora eu faço uma aula só falando sobre o de pagamento. Mas eu quero a API reference. Que dificuldade para achar essa parte. Então, por exemplo, aqui em criar um pedido, aqui, lembrando que eu estou utilizando o PagSeguro, mas poderia ser qualquer outro. Tem aqui várias formas de fazer pagamento, e uma delas é utilizando cartão. E aí eu vou que é encriptação de cartão, ele está usando cartão encriptografado, deixa eu ver, com cartão normal. Esses dias eles deram uma mudada na documentação, mas eles deram uma enfim, eu não queria que esse trem ficasse tanto para a esquerda aqui, acho que deixa eu ver se vai melhorar. Aqui melhorou um pouco. Então aqui, por exemplo, é uma forma de responsividade 0 dessa site. Então aqui, por exemplo, ele está fazendo uma chamada para API aqui, passando
os dados do cartão, então o método de pagamento, que é cartão de crédito, e aí aqui ele passa o objeto cartão, que é mais ou menos da forma que eu tô utilizando lá. Tem até o holder aqui, que é um caso, é uma propriedade de cartão que eu não coloquei, mas que é o nome do cartão em si. Eu não cheguei a colocar, mas só pra, como exemplo aqui, vai funcionar. Como é só um exemplo, é só um exemplo mesmo. Eu falo no meu caso, mas aqui está mais ou menos a estrutura do consumo da API. E é de forma semelhante que eu quero fazer isso. E aí vamos fazer algumas validações aqui. Primeiro, eu vou buscar o nosso target, declarar aqui const target card. E aí eu vou fazer o seguinte, vou falar um cards.find. Opa, o que é isso? Find, por que ele não está reconhecendo? Card props. Aqui é um array. Então, vamos lá, cards.find. E eu vou passar o seguinte, vou colocar um card aqui, lembrando que eu gosto sempre de colocar um underline só pra falar que isso daqui é um parâmetro que eu estou passando dentro da função find. Então, quando o cartão, que o número do cartão for igual a card ponto, alguma coisa está errada, não, aqui não é um array. Na verdade está dando conflito, aqui não é card, é cards. Por quê? O card é o parâmetro que eu vou passar na função, e cards é o array de cartões que eu criei bem aqui. E aí quando o número do cartão que eu encontrar for igual ao número do cartão que eu passar na função, quando o número da lista de cartões que eu encontrar for igual ao número do cartão que eu estou passando no parâmetro da função, eu vou salvar dentro dessa variável target card, que pode ser undefined. E aí o que eu faço? Se target card for nulo, eu vou retornar um null. E aí agora eu vou fazer outras validações. Se target card ponto expire month, ou seja, o mês de expiração, for diferente do card ponto expire month, eu vou também retornar nulo. E aí eu vou fazer essas validações para todos os outros parâmetros. Então eu vou copiar isso aqui, colocar aqui, e aí eu vou comparar agora o ano de expiração. E por último, eu tenho que comparar o código de segurança. E aí, se eu passar por todas essas verificações aqui, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um status, que vai ser um paid, e só isso mesmo, só um status paid. E posso colocar também paid new date, para colocar a hora do pagamento, certo? Então tá, agora vamos supor que eu preciso no meu domínio de produto utilizar esse provider de pagamentos, que é o Payment Service. E aí como eu faria? Primeira coisa, eu tenho que exportar esse Payment Service, e através eu vou exportar ele para dizer que eu vou utilizar em outro lugar através do export do meu module Payment Module, na verdade do decorator do module do Payment Module. E aí eu vou aqui, declaro Payment Service, e aqui no meu Product Service, no meu Product Module, eu tenho que importar o nosso módulo de pagamento. Então vou vir aqui, import Payment Module, e aí dessa forma, por que ele está reclamando? Payment Module, Export Class, Payment Module, na verdade é Imports, e aí eu tenho que importar, colocar dentro do array o Payment Module. E aqui no Payment Product Service, agora sim eu posso fazer a nossa injeção. Então colocando aqui no construtor private read only Payment Service do tipo Payment Service. E aqui eu tenho essa função getAll, mas eu não vou utilizar ela. Eu vou até deixar ela aqui em cima.
porque eu não vou fazer algo complexo agora. Eu só vou mostrar o consumo a parte do consumo da serviço de pagamento mesmo. E eu vou colocar aqui, ó, payment, pay, order. E aí eu vou fazer o seguinte, const result é igual a this.paymentservice.creditcard. E eu tenho que passar o nosso card. Esse card eu vou receber na função aqui, card, do tipo card props. E eu vou fazer o seguinte, se result for nulo, que caso ele tiver algum erro aqui, ele vai retornar nulo, eu vou fazer um throw new HTTP exception, passando, na verdade, não vou falar dos pipes, dos exception filter agora, mas só vou retornar um return error payment fail. E aí eu posso colocar um status code de 406 de não aceito. Agora, caso o resultado seja válido, eu vou só retornar result. E aí só ver o que ele está reclamando. Ah, o card. Por que ele não está? Esse é o mesmo card? Ah, porque como eu coloquei o card dentro de um objeto aqui, dentro do parâmetro da função, eu tenho que colocar ele dentro de um objeto. Então, vai funcionar normalmente. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso mexer no nosso controller. Então, eu vou colocar aqui um post, method post, e ele vai ser pay, vai receber um endpoint pay. E aí eu vou fazer o seguinte, pay return this.processService.payOrder, passando o nosso card. Vou colocar aqui credit card, que vai ser o parâmetro da função. E aqui eu vamos colocar só card mesmo, já que eu estou utilizando ele da forma simplificada. E aqui eu vou receber um body chamado card, um objeto chamado card dentro do body. E aqui eu vou colocar o card do tipo card props. Ele está reclamando que o post eu não importei. Então vamos importar aqui o post e o body lá do NESCOM. Dessa forma, ele já mapeou aqui o nosso product/pay. Então vamos lá no Insomnia. Inclusive eu até já estava fazendo os testes aqui. Vou limpar tudo no body, então como se fosse do zero aqui mesmo. Passar o URL, então a URL é http://localhost na porta 3000/product/pay. E aí eu vou passar um JSON, e aí ele até autocompletou aqui. Então, já que ele já entregou o JSON, eu só vou mudar, porque aqui em vez de ser credit card, eu passei só como card mesmo, da forma abreviada. E card. E aí se eu fazer um send aqui, ele vai falar um payment fail. Esse fail tá certo? Tá mais ou menos certo, mas eu só vou mudar uma coisa aqui, que eu acho melhor falar payment refused. Pagamento recusado. Então, se eu vir aqui fazer novamente a requisição, ele vai retornar aqui um erro de pagamento recusado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu array de pagamentos, que é cards, e vou pegar um cartão aqui que seja válido. Então, por exemplo, esse daqui. Vou fazer o preenchimento, já está ali preenchido. O mês de expiração é o mês 02. O ano de expiração, deixa eu ver, ele está para 2023. O código de segurança dele é 123. Então, vou fazer a requisição. Ele vai dar um pagamento negado. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. O número tá certo. 1234, 1234. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer logs aqui na aplicação, né? Então, card, tá certo. Lá no payment, no serviço de pagamento, eu vou fazer um log nesse cartão aqui. Console.log
card, salvar, fazer a requisição, olhar aqui, tá recebendo o cartão normalmente. Faça um find, se eu encontrar um card com o mesmo número. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto. Voltando aqui, eu já identifiquei o erro. Quando eu fazer a requisição, o mês está certo, mas aqui não está. Então, onde tiver month aqui, eu vou atualizar ele, colocar o N que deveria ter, salvar aqui. Provavelmente ele vai dar um erro de tipo, então aqui no Cards Props tem o N. E no Card Service, deixa eu ver aqui também eu tenho que atualizar e colocar o N aqui. Deixa eu só ver aqui no tradutor, realmente tem o N. E aí vai funcionar se eu fizer a requisição. Ele vai falar que o status foi pago. Vou só tirar esse log daqui, para não dar confusão. E aí ele fala que o status foi pago. Se por exemplo eu errar o código de segurança e passar outro código inválido, ele vai dar pagamento negado. Ou se por exemplo eu errar o mês de o ano de expiração do cartão, ele também vai dar um pagamento negado. E aí, é mais ou menos dessa forma que eu tenho o serviço de pagamento. Então, como eu disse, essas validações aqui, ela tem que ser feita por uma API de pagamento. E aí, por exemplo, vou até aproveitar, e se eu vir aqui no PagSeguro, eu não sei se eu tenho response. Deixa eu ver aqui, eu não tenho response. Mas, enfim, acho que já deu para entender mais ou menos como é que se faz. Criar um pedido. A documentação não tá... Aqui tem algumas coisas de response, então, enfim, é mais ou menos dessa forma. Mas eu não tô aqui para falar de pagamento, eu tô aqui para falar sobre compartilhamento de providers. E como eu disse, como o Payment Service é um provider do domínio de pagamento, eu tenho que fazer duas coisas nele. Primeiro é declarar que o Payment Service é um provider e depois exportar ele. E aí, onde eu precisar usar esse Payment Service, ao invés de eu ter que importar diretamente o Payment Service, eu vou importar o módulo que está encapsulando esse Payment Service. Por exemplo, como o product precisa do serviço de pagamento, ele basicamente eu importo o Payment Module, que é aquele que eu acabei de falar. E aí eu fiz essa importação, como o Product Module já está no App Module, a aplicação vai funcionar normalmente. Se por exemplo eu não declarasse o Payment Service aqui, a aplicação ela dispararia um erro aqui, dizendo para mim falar que declarar o Payment Service como um provider. Então, nessa aula foi só isso para me falar. E eu não sei se esse exemplo ficou muito confuso, é por isso que às vezes eu gosto de falar de user e tal, para não causar muita confusão. E eu tentei hoje trazer algo diferente, mais elaborado, mas caso vocês queiram que eu faça com exemplos mais simples, só falar aí. Então eu vou ficando por aqui. Falou e até mais.